R$ 74.700. Compra sabe o que no mercado de 0 km, meu caro João Delari? Acho que eu sei, mas conta. O que compra? Compra uma versão intermediária, você sabe de quem? Eu acho que eu sei, mas fala de quem? Renault Kwid Intense 0 km está nessa faixa, como também está aqui na Kavak a faixa intermediária, a versão Longitude do Jeep Renegade 2018, essa unidade aqui. Exatamente, como diria o rei do camarote, ainda agrega algum status, hein? Andar de Renegade por aí, mais status do que andar de Kwid. E temos aqui o Renegade com motor 1.8, vamos relembrar aí como esse carro anda também, relembrar itens de design que atualmente mudaram, mas de certa maneira o Renegade é muito característico, né? Não mudou tanto assim desde que foi lançado e ainda é um carro que parece bastante atual, né? Esse facelift que veio justamente no ano seguinte, né? Esse aqui é o último da carinha original, anterior. vamos dizer. Ele aconteceu aqui no Brasil, o facelift. Lá fora o Renegade manteve essa carinha, né? Algumas modificações, tipo essa peça aqui ser prateada e tudo mais, mas é um carro que não só está entre nós aí há algum tempo, como vai permanecer, né? Eu já assisti apresentações aí da Jeep, eles consideram o Renegade assim como o Wrangler, né? O Jeep mais clássico. Ele é um modelo heritage, é um modelo que fala da herança, da história da Jeep, então ele tem esse design mais retrô, remetendo ao próprio Wrangler, e assim ele permanecerá, né? Exato. Mesmo quando vier uma nova geração, que a gente nem tem data ainda, né? Não é algo tão iminente assim, ele vai manter esse design fiel ao design original dos Jeeps ali dos anos 40 e 50. Tanto é que ele é cheio de easter eggs aqui, eu vejo no cantinho do meu para-brisa um Jeepzinho 41, mas em relação aos irmãos de plataforma, né, Compass, agora Commander também, todos eles, e Toro e Rampage, todos eles têm a coluna A muito semelhante. O Renegade é o único que tem esse design mais característico quadradão, né, que remete bastante aos Jeep. Lembrando, plataforma Small Wide, essa aqui é capaz de receber 4x4, mas aqui na versão Flex 4x2, né? Mas de novo, quando a gente for andar, a gente vai relembrar de aspectos que a gente já comentou em outros vídeos de carros que são preparados para receber motores muito mais potentes e fazerem coisas mais radicais. Carros um pouco mais básicos na mesma plataforma se beneficiam disso. Acho que é o que a gente vai perceber quando andar com ele. O Renegade se mantém consistente no exterior até hoje e também no interior. Bora. Since 1941, que a gente estava falando, né, do Renegade ser esse carro que remete aí ao histórico da Jeep. Mas olha só que interessante, o que você não tem num Kwid, por exemplo? Ajuste telescópico aqui do volante. Eu vejo tanta coisa que você não vê no Kwid, na verdade, aqui. Primeiro, ar-condicionado Dual Zone, já nessa versão intermediária do Renegade, né? Eu confesso, não lembrava que você já tinha essa opção aqui nessa... Freio de estacionamento eletrônico também. Eletrônico, start-stop, controle de tração e estabilidade. Um acabamento bastante adequado aqui no painel, né? Aqui na porta, beleza, um plástico mais normal. Mas de toda maneira, piloto automático, enfim, coisas que você jamais imaginaria ver num Kwid 0 km. Né? É um carro muito bem equipadinho, como a gente estava falando, né? Se você comprar um Renegade 0 km hoje, muda o volante, muda o cluster digital, Central. Mas, por exemplo, o design todo aqui do painel, dos painéis das portas, dos bancos, é exatamente o mesmo. Lembrando, transmissão automática de 6 marchas e também tem a função Sport aqui que você pode acionar e fazer o seu Renegade andar um pouquinho melhor, né? Veremos em movimento já já, bora dar uma olhadinha no porta-malas. Bora. Aqui na traseira, alguns easter eggs, né? O loginho da Jeep aqui com as 7 barras da grade e o próprio desenho que também se mantém até hoje, que remete ao jerrycan, né? O galão de combustível ali dos Jeeps da Segunda Guerra. Outra coisa que a gente estava esquecendo de falar, que um Kwid jamais terá freios a disco nas 4 rodas e rodas aro 18, né? Que a gente... Bonitas rodas diamantadas aro 18 aqui. O porta-malas do Renegade, na verdade, com o tempo foi mudando por onde você abre, né? Atualmente, salvo engano, é aqui. Já teve uma aberturinha por aqui e neste caso é aqui por baixo. Não passe vergonha procurando. Quando a gente fala de SUVs, né, o porta-malas do Renegade não é um dos pontos mais fortes dele como SUV, mas é bem maior que o do Kwid, né? E a gente tem aqui esse recurso para você dividir a carga aqui, né? Além de poder, é claro, rebater os bancos e ter um espaço bem bacanudo. Já coloquei minhas mountain bikes aro 29 em Renegade sem grande dificuldade, afinal tive um Renegade. E mais um easter eggzinho aqui, a gradezinha clássica também. Eu acho legal, se você tiver um filho pequeno, se você achar todos, você ganha um doce. E aí você deixa a criança procurar, tem outro aqui no vidro também. Enfim, bem legal. E o para-choque, tem o sensor também, mas mais robustão, né? Sem pintura, favorecendo um ar mais aventureiro para o carro.
e a luz de ré vem aqui para baixo. O que eu acho muito interessante é isso, né? Você tem a oportunidade de comprar um carro que visualmente é praticamente idêntico à versão 0 km, mas que já tem um bom tempo de estrada aí no mercado. Essa unidade aqui é 2018, mas só com 73 mil quilômetros, né? Para um carro de quase 6 anos, é uma quilometragem bastante baixa. Famoso carro de senhorinha no sentido, né? Se o carro tem 6 anos, ele tem 72 meses. Se ele tem 73 mil quilômetros rodados, ele rodava em média 1.000 quilômetros por mês, ou seja, é um carro com pouco uso, né? Exatamente, fazia poucas incursões aí pelas estradas. Mas é isso, vamos ver como ele anda? Vamos conferir a quantas anda o fôlego do e-torque, né? Verdade. There's no replacement for displacement, é um big block 1.8, né? Hoje esse carro aqui, equivalente a um motor 1.3 turbo, tinha na época 1.8 aspirado, mais litragem. Vamos. Você, eu não sei, meu caro João Delarco, mas eu, que inclusive já fui dono de Renegade, ainda preciso resistir ao ímpeto de ficar cantarolando Living like we're renegades cada vez que eu dirijo um. Cara, mas é interessante sempre andar no Renegade, como ele não nega, né, que é um SUVzinho bem mais do que os demais. Então já estou me sentindo aqui uma posição mais alta, as pernas bem flexionadas aqui, né? É uma posição legítima de um SUV. Você vê o capozão aqui na frente, o para-brisa é o mais inclinado que você pode encontrar na categoria. Então isso explica um pouco também porque que esse carro virou referência assim no segmento e tão desejado, né? Até por ele não negar as suas origens e o que ele se propõe a fazer, ele faz sem vergonha e por isso ele logra êxito, né, nessa missão. Eu tive na família caso de pessoas que saíram de Pajero TR4, que era bem aquele SUV bem raizinho, né? E foram pro Renegade justamente porque não existe mais um SUV como a Pajero TR4 no sentido de ser um SUV compacto com chassi, com diferencial blocante e tudo mais, mas a coisa mais próxima em matéria de capacidade off-road desse tamanho continua sendo o Renegade, ó. O e-torque aqui gira e embala morro acima, né? É um motor que não se notabilizava muito pelo consumo, continua, né? Não sendo o ponto mais forte, mas entrega um desempenho coerente aí para o uso diário do carro e faz isso que a gente está desacostumado na era do downsizing, que é girar livremente. Exatamente. E além didisso você tem a transmissão automática, que você tem as trocas na alavanca também, você tem essa opção. Olha, deu até um tataquinho ele faz aqui, ó. Exatamente. Vou esticar a segunda, a terceira. E o Renegade, que foi um lançamento global que aconteceu no Brasil, né? Eu não trabalhava no setor ainda, como você disse, mas é um motivo de orgulho aí para o nosso mercado esse carro ter sido pensado, né, por mentes brasileiras também. E sobretudo, enfim, ele agrega por esse preço, né, uma qualidade de construção especialmente que você não encontra ainda hoje na categoria, né? Muitos SUVs compactos ainda pecam no acabamento, coisa que o Renegade consegue entregar com um cuidadinho a mais, né, em relação aos principais rivais. Acionei o modo Sport aqui, o motor 1.8 e-torque, 139 cavalos, né? Continua sendo um carro interessante, cara. Eu gosto muito dessa postura de... Ó, mais um ponta-taquinho. De caixa sobre rodas, né? Que o Renegade é essa área envidraçada muito... legal para o dia a dia no uso urbano, por isso que eu também optei por um. Tava reparando mais alguns easter eggs aqui, né? A gente tem um mapinha topográfico aqui nesse porta, que depois virou carregador por indução, né? Outro loginho aqui das 7 barras, enfim, realmente faça o seu filho trabalhar pelo sorvete, porque não faltam easter eggs aqui. Agora, mas mesmo esse motor, claro, o desempenho também não brilha aos olhos em relação, logicamente, a 1.3 turbo, mas já que a gente está comparando na faixa de preço de um popular compacto 0 km, é um motor bastante experimentado aí na manutenção Brasil afora. É um carro que você não encontra dificuldades aí com a manutenção dele, ou seja, é um carro que para o seu uso no dia a dia não vai te dar a famosa dor de cabeça, né? Um carro bastante experimentado já, afinal esse motor era compartilhado com outros modelos também, do que veio a ser o grupo Stellantis, né? Sim, um motor que remete a Palio Adventure, exato, né? O 1.8 guerreirão da Fiat aqui, mas a gente tá falando, ele não é um motor tão de alto desempenho, tão gerador, tanto é que o conta-giros aqui, o headline, é uma mancha de lama, né? Se fosse um carro com pretensões muito esportivas, a gente teria um headline vermelhinho, né? E não marrom de lama. E aquilo que que eu comentei no começo do vídeo, né? Você tem uma rigidez torcional também
favorecida justamente por ele ter a versão Trailhawk, né, com motor a diesel aqui nessa geração, mas sem dúvida é um carro que se você tentar colocar ele no off-road, ele vai entregar um desempenho superior a concorrentes diretos, né? É bom que a gente sempre coloque as coisas nos devidos lugares, porque às vezes as pessoas fazem comparações injustas com o Renegade. O Renegade Off-Road é o Renegade 4x4, né? O Exato. Renegade 4x2 é um SUV urbano. É SUV urbano, mas é justamente isso, né? Tem ali uma altura do solo um pouquinho mais legal, as colunas são reforçadas aqui também, então sem dúvida ele é pensado para fazer coisas que a versão Flex não faz, mas que as versões diesel fazem e fazem bem no fim das contas. E como você falou, né, o fato dele ter uma plataforma que é pensada para aguentar algo mais rígido no off-road beneficia muito aqui, ó, na descida, como o nível de ruído do carro, né, essa sensação de isolamento. Realmente um carro de 6 anos, cara, tem uma percepção de qualidade de construção muito legal ainda. Bastante interessante, sem dúvida, coisa que você não encontraria num popular, né, um carro que nas prateleiras que as montadoras chamam, né, categoria A, B, C, o Renegade está assim, bastantes níveis acima do que você encontra 0 km na casa dos 70 mil reais. Legal demais! Diz aí, concorda, discorda? Você abriria a mão de um popular 0 km em prol de um SUV tão comprovado, né, como o Renegade seminovo? Essa unidade aqui na Kavak está muito interessante. Você sabe como funciona na Kavak, né? Você tem, por exemplo, até 7 dias ou 300 km para desistir do negócio, pegar o seu dinheiro de volta, né? Mas é difícil a gente até imaginar alguém fazer isso, né? Porque é realmente um carro que entrega muito pelo que custa e principalmente por tipo de uso que a gente faz no Brasil, né? Quando a gente fala que, não é um super off-road o Renegade 4x2, mas ele é sim, para você pegar uma estrada de terra com mais conforto. Enfrentar valetas e buracos. Exatamente, um pouquinho de enchente, né? Com um pouco mais de altura do solo aqui. Sim. Continua sendo uma compra muito racional por um produto bem interessante. É isso aí, concordo com a sua análise. Então entra lá no site da Kavak para escolher o seu Renegade, siga também @kavak.br para não perder nada das novidades e das ofertas aí do mundo Kavak. E venha visitar aqui a Kavak City em Barueri, você é de São Paulo, tem muita variedade, muitas opções para você sair com o seu seminovo direto daqui para casa ou até vender, né, o seu seminovo também. Ninguém compra o seu carro com mais agilidade, mais rapidez. O Pix sai em até 24 horas na hora que você aceita a proposta e fecha o negócio. É realmente imbatível. São vantagens para você aproveitar. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.